Salve, salve! Estamos de volta, esse é o programa Encontro Racional de número 9, programa especial do dia 30 de dezembro, para mim já quase às vésperas do dia 31, para falar dessa cultura magnífica do livro Universo em Desencanto, para falar sobre o aniversariante do dia, o Sr. Manuel Jacinto Coelho, e das experiências vividas dos estudantes de cultura racional. Experiências essas que nos levam às certezas de que estamos na direção certa, no caminho certo, com as orientações certas. Muitas vezes, para perceber a realidade dos livros Universo em Desencanto, o estudante ele encontra dificuldades iniciais na leitura e através de mudanças, às vezes naturais, às vezes mudanças radicais ao seu redor, como exemplos de cura, solução de problemas, às vezes insolúveis, o estudante vai ganhando a certeza e a firmeza de que está caminhando na direção certa. E durante muito tempo o Jornal Racional publicou centenas ou milhares de relatos racionais dos mais variados. E esses relatos iam trazendo mais força, mais certeza e mais firmeza, falando de discos voadores, de habitantes do mundo racional, da presença visível da energia racional, da força e da importância do racional superior na vida dos estudantes. Materializações se tornavam constantes e os relatos eram semanais. E em cada jornal, quantidades de estudantes narrando as mais incríveis passagens, os mais incríveis momentos. E para falar desse dia especial, desse dia 30 de dezembro, para falar dos 90 anos da cultura racional, nós temos hoje uma visita muito especial, para mim muito especial, a nossa irmã Ludmila Coutinho, de Belo Horizonte. Ludmila é, para mim, muito especial porque é uma pessoa que nos ajudou a fase racional a avançar na divulgação dos livros Universo em Desencanto na Europa. E é por isso que eu tenho muito carinho, muito respeito a ela e a família dela, por essa importante colaboração racional, de coragem, de bravura e de grandeza. Uma pessoa que eu tenho, mais uma vez, uma honra de entrevistar hoje, de bater esse papo com ela. Salve, Ludmila. Salve, Will. Obrigada pelas palavras. A recíproca é verdadeira. Queria ouvir a tua história, Ludmila, e eu sei que você tem tanta coisa legal para contar. Conta para mim lá do início, seus primeiros passos na cultura racional. Eu tive a felicidade, da minha mãe conhecer o estudo da cultura racional quando eu tinha aproximadamente uns 2 anos e meio de idade. Então, foi a minha grande sorte, Porque hoje, com todo o estudo, durante todos esses anos, a gente sente muitas coisas, sabe de muitas coisas, e isso foi a minha grande sorte no sentido de muitas coisas serem negociadas na minha vida, E durante esses anos, ter a oportunidade de desenvolver o raciocínio e se ligar ao alto. Então, desde os 2 anos e meio de idade, eu já tenho, provas e comprovações da veracidade do conhecimento. Depois, quando eu atingi uma certa idade, eu até nas minhas divulgações, eu falava, olha, hoje eu sou estudante, não é porque a minha mãe porque a minha família estuda, não. Eu sou estudante pelas provas que eu tenho, pelas provas e comprovações do conhecimento. Então, eu deixava bem claro para as pessoas, que as pessoas acham, não, você é estudante só porque sua mãe é estudante, sua avó seu tio não. Aí eu deixava claro, eu sou estudante por mim mesma, porque eu tenho provas, do conhecimento. E também, Will,
eu queria comentar que quando você estuda o livro da cultura racional, o contato com a energia racional, o contato com os habitantes do mundo racional, eles acontecem naturalmente. Mas você não estuda com essa finalidade, você não estuda com esse objetivo. Eu vou estudar o livro da cultura racional porque eu quero ver um disco voador, porque eu quero isso, quero aquilo. Não. Você vai com o objetivo do desenvolvimento da glândula epífise, que é o raciocínio, para você encontrar o equilíbrio aqui, né, na matéria e se conectar à sua origem. E esses relatos, né, no caso aqui, os relatos que eu vou contar, eles aconteceram de forma natural, gradativa, desde 2 anos e meio de idade. Mas você estuda e dá continuidade ao estudo porque o conhecimento, ele tem base, ele tem lógica, né? E ele vai te provar e comprovar, não só através da evidência racional, mas através de inúmeras coisas que acontecem no dia a dia. Né? São diversas formas que nós temos inúmeros tipos de provas do conhecimento. Não é só da evidência racional, mas outras também. E à medida que você vai estudando, você também vai entrando em contato com os habitantes do mundo racional, né? Uhum. Conta pra gente assim a sua primeira experiência de prova, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, você falou de conhecimento da parte lógica, né? São 2 caminhos que eu sempre comento. O caminho da intelectualidade, porque você leu, porque você encontrou alguma coisa incrível que bate com aquilo que você buscava, que bate com aquilo que você entende, né, sobre o correto, sobre a vida. E isso também é muito comum, né? A pessoa pega no livro e se apega ao livro porque o conhecimento realmente traz um ponto de vista, um ângulo totalmente diferente daquilo que ela realmente pensava em entender da vida, né? Mas ao mesmo tempo casa com as verdades que ela buscava, né? E a outra parte é a parte da prova material, da prova espiritual, como se usa na linguagem do mundo, né? Do mundo externo. Então, você teve algum momento que você começou a sentir os 2 caminhos, por exemplo? Em que momento que você lembra que as coisas começavam a fazer sentido para você? Então, a minha mãe, né? Sabiamente, ela percebeu que, ao estudar o livro, que o livro era pura energia racional, materializada, né, em forma de palavras. E o pai, inclusive, fala que todos aqueles, né, que têm qualquer tipo de dificuldade, seja um analfabeto, um deficiente, uma criança, um bebê, pode estar adquirindo a energia racional através das páginas do livro, né? Que nada mais são do que pura energia racional. Então, quando eu era pequena ali, minha mãe me colocava para passar a mãozinha no livro. Na verdade, eu por mim mesma, eu sou muito metódica, eu passava por mim mesma. Eu passava o dedinho em cima dos números das páginas do livro e em cada linha também. Então era para passar a mãozinha, mas eu por mim mesma queria passar linha por linha. E passei toda a obra, réplica, tréplica, o fascículo, o histórico, até os 56 do histórico. Foi quando, aos 6 anos, eu aprendi a ler. Então, dos 2 aos 6 anos de idade, eu cantava as músicas racionais, ficava ouvindo as músicas racionais cantando e passando o dedinho nas linhas do livro. E aí, dos 2 aos 6 anos, eu vi muitos habitantes do mundo racional, mas eles apareciam para mim em formato daquilo que eu iria entender. Então, por exemplo, eu estava no jardim, né? E eles apareciam para mim como figuras geométricas, por exemplo. Há um conjunto de círculos, de triângulo, de losango, de retângulo, mas tudo em forma de energia. E energia racional é uma energia cósmica pura, limpa e perfeita. Então, é de um brilho e de uma intensidade, assim, não tem como expressar isso em palavras, só visualizando mesmo. E aí apareciam esses conjuntos em forma geométrica. Então, por muito tempo, eu vi os habitantes nesse formato. Eles apareciam também para mim. Eu lembro de uma vez eu sentada na cama, lendo
soletrando, né, em cima do livro, porque assim que eu comecei a aprender a ler, minha mãe falou, não, agora acabou esse negócio de passar a mão no livro, agora você vai fazer a leitura. E eu comecei a soletrar em cima do livro ali. E aí no quarto, no meio do quarto, assim, apareceu em forma de uma bola, né, assim, cor de rosa choque, bem iluminada, assim, e apareceu como portinha, como janelinha, como tipo uma chaminé, e apareceu no meio do quarto, e ela foi subindo, até na quina, assim, né, na diagonal, assim, do quarto, e desapareceu. Então, foram muitos relatos assim, dos 2 aos 6 anos de idade. Inclusive, tem um outro que também eles apareceram para mim em forma de carneirinho. Um carneirinho pequenininho, bem pequenininho, branquinho. E eu correndo para lá e para cá, E minha mãe falou assim, o que você está correndo e tudo? Eu falei assim, eu estou correndo atrás de um carneirinho. A minha mãe, né, logo já raciocinou. Eu falei assim, ela deve estar vendo alguma coisa, né? Porque ela está correndo atrás de um carneirinho e tudo. E aí esse carneirinho foi e ultrapassou a parede, né? E sumiu. Aí eu vim relatar para ela, mãe, o carneirinho desapareceu e tudo. Mas então os habitantes apareciam para mim, né, dos 2 aos 6 anos, dessa forma. Até eu começar a leitura do livro aos 6 anos, que aí aconteceu, que é uma das minhas provas, assim, uma das mais grandiosas e uma das provas que mais me emocionam, né? Dá só uma pausa pequenininha, só para a gente ajudar o pessoal que está ouvindo. A gente já falou em outros programas sobre a ideia de espiritualidade, né, que o Espiritismo oferece. E é claro que a pessoa que está ouvindo, que não é estudante de cultura racional, pode ter uma interpretação espírita, na verdade, né? Então, a palavra mediunidade aos estudantes de cultura racional é meio termo. É metade do caminho. Então, existe um campo energético, um campo invisível energético, que são esses campos que vocês veem, os espíritos, as entidades, os anjos, né, os orixás. Então, dependendo da sua jornada espiritual, você tem essas conexões e acha que tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo plano. O que a Ludmila está falando é sobre um outro plano. Então, a cultura racional, ela aborda esses níveis, né, como tudo que está abaixo do Sol e tudo que está acima do Sol. E esse contato agora da fase racional, desde 1935, esse contato com os habitantes do mundo racional que ela está mencionando, às vezes com os habitantes do astral superior, são para aqueles que estão conectados na fase racional, ligados à energia racional. Então é um plano, você que é médium, você que é espírita vidente, que você entende o que ela está falando, parece ser a mesma coisa, mas não é. São energias diferentes, são energias aqui de baixo, né? Energia elétrica e magnética, que poderia sim, claro, se mostrar de formas similares, talvez você tenha as suas experiências espíritas parecidas, mas o que ela fala é de um canal de conexão, é uma frequência vibratória maior acima do Sol. E essa conexão que ela narrou são os habitantes do mundo racional, não é isso, Lívia? Isso, e à medida que a gente vai estudando, a gente inclusive passa a saber diferenciar, né, aquilo que a gente está vendo ou sentindo, se é do campo elétrico e magnético ou se é de um campo superior, que é o da nossa origem, da energia racional. E a gente consegue saber nitidamente, né? Principalmente no caso, eu que venho em contato desde criança. Então, a energia racional é uma energia cósmica, ela nem de longe é parecida com uma luz de LED, com uma luz que brilha artificialmente. Então, é completamente diferente das luzes que nós conhecemos, né? E então, Will, aí quando eu comecei a ler, aos 6 anos de idade, nós fomos em um aniversário na casa de estudantes também, da cultura racional. Então, todo mundo lá praticamente era estudante. Aí minha mãe estava lá na cozinha, até foi na casa da mãe do Luizinho, da cultura racional, a mãe dele chama Zilda. E ela estava fritando salgado, ela sempre trabalhou com salgados, e ela estava lá na cozinha, todo mundo lá, tomando uma cervejinha, comendo um salgadinho, e
eu estava brincando com as crianças no terreiro. E aí, de repente, eu parei. É como se eu tivesse me desligado de todo o contexto que eu estava vivendo. Eu estava correndo para lá e para cá, brincando. E, de repente, eu parei e eu me lembro dessa sensação dos braços retos, assim, ao lado do meu corpo, e eu olhei para o céu. No que eu olhei para o céu, veio, né, a energia racional na cor prata, e o céu era um céu bem negro, assim, né? Estava bem escuro, com algumas estrelas, mas ele estava limpo. E a energia racional veio na cor prata e escreveu o meu nome, né? Ludmila. No final do A, ele rodou, né, o meu nome todo, assim, em volta do meu nome, e apagou de uma vez só. E aí eu fiquei assim, né, olhando, muito emocionada. Eu me lembro como se fosse hoje, apesar de ter somente 6 anos de idade. E eu fiquei olhando, e aí quando apagou, a única coisa que eu queria era chamar minha mãe, para ela visualizar, né? Porque minha mãe também é estudante. E eu queria contar para minha mãe. Eu não estava querendo saber do resto, eu estava querendo chamar minha mãe, para ela vir aqui fora para ver, mas isso já tinha apagado. Aí eu entrei dentro da cozinha correndo, falei: mãe, 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 essa frase, escreveram o meu nome no céu. Aí minha mãe repetiu: escreveram o seu nome no céu? Aí sai minha mãe lá para fora e sai todo mundo junto, né? E aí, chegando lá fora, já tinha desaparecido para mim, não apareceu mais nada e tudo mais. Então esse relato é um dos relatos, né? Eu acredito ali que é um marco mesmo, né? Aquele marco da idade, eu iniciando a leitura. E, Will, eu quero dizer que dos 2 aos 6 anos, eu participei de todas as caravanas, né? Eu ia em todas com a minha família, a gente sempre foi muito assíduo na caravana, porque a divulgação racional, ela às vezes você pode ter tido uma semana mais ocupada, sua leitura não ter sido tão produtiva quanto deveria, e eu sempre disse isso, né? A divulgação, ela salva, né? Salva nesse sentido da força, do desenvolvimento, porque quando você divulga para alguém ali, você vai com amor, né? Você vai de forma resiliente e tentando passar realmente para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida, a gratidão de poder ter esse conhecimento em mãos. Sim. Então, parece assim, então tá, ela começou a ver do nada. Não é do nada, não. É o desenvolvimento do raciocínio. Deixa eu dar uma explicação para as pessoas sobre o que a gente está conversando aqui. Na visão do entendimento do Espiritismo, a vidência, ou clarevidência, ou clareaudiência, é uma etapa evolutiva que os espíritas buscam por uma conexão com os espíritos, através de uma mediunidade. Então, a grande maioria dos espíritas frequentam centros espíritas, mas poucos são médiuns conectados com esses espíritos, e alguns desses médiuns, não todos, possuem a clarividência ou a vidência, né, de enxergar essas energias, esses espíritos. Como na cultura racional não há um exercício espírita e nem é espiritismo, o que ela está narrando, na verdade, são 2 assuntos. O primeiro assunto é a sensibilidade e a pureza da criança, porque ela era uma criança até os 6 anos, né, Ludmila? E você vem de uma frequência já muito mais sutil. As crianças são muito mais sensíveis às visões dessas energias, porque elas são mais puras, né? O segundo é que ela, desde pequena, já vem de uma família racional, desde pequena entrando em contato com o livro Universo em Desencanto. E uma das metas, um dos objetivos alcançados na leitura, no estudo do livro Universo em Desencanto, é a vidência racional. A vidência racional, similar a esse conceito, né, de clarividência espírita, é uma energia acima do campo espiritual. Então, mais uma vez, não é igual ao espiritismo, a mediunidade de ver espíritos, ou ver energias, ou ver anjos. Se você faz parte de uma igreja e você vê esses anjos, ou se você faz parte de uma organização ou de uma seita
que te dá essa capacidade de visão, né? Que é muito antiga, não é de agora. Você vê hoje nas histórias, tanto na parte da teologia, você vê em vários segmentos religiosos, grandes personagens que viram e ouviram essas mensagens. A gente até tem aí a questão do livro, né, de psicologia americana, falando sobre a esquizofrenia e tentando abordar em algum momento, um dos assuntos do Sérgio Felipe de Oliveira, em algum momento, é de que a esquizofrenia não pode ser considerada apenas uma doença, ou sim um grau de mediunidade, ou até de possessão, como o livro mesmo define. Fala de cultos africanos, né, dessa facilidade. E a cultura racional, diferente do espiritismo, ela não deixa aí você na condição de uma pequena parcela que é sensível à mediunidade, a se tornar um médio, principalmente um médio vidente, porque nem todos os médios veem, né? Nós temos aí o exemplo de Chico Xavier, que é psicografado, é psicografia, então ele não vê, ele ouve. Então algumas pessoas veem, algumas pessoas ouvem, e na energia racional, diferente do espiritismo, ela é mais fácil, porque ela é do natural do ser humano. Então não há necessidade de um exercício espírita ou de uma atividade espírita para enxergar as energias de baixo e de cima. Isso é um processo natural que vem com o desenvolvimento do raciocínio. Ela, como ela já vem preparada nesta vida de outras vidas, não é, Ludmila? Já vem num processo evolutivo bem diferente dos demais. Isso não é nenhuma tentativa de diferenciar os seres humanos. Alguns são mais evoluídos e mais sensíveis, outros ainda estão no caminho de se tornar mais evoluídos e mais sensíveis. E ela, como criança, na pureza dela, em contato com a energia racional se apresenta para a criança da forma que a criança possa assimilar. Não é isso, Ludmila? Isso mesmo. E aí, como eu estava entrando nessa fase da alfabetização, né, da leitura, da escrita, escreveram meu nome no céu. E foi lindo, foi maravilhoso. E eu tenho outro, né, aí o que acontece? Aí nesse meio tempo, tudo, né, os habitantes sempre apareceram, eu vou falar agora aqui de uma forma geral, e depois eu vou contar uns relatos que outras pessoas estavam presentes também, não foi só para mim. Mas aí, nesses anos todos de cultura, os habitantes sempre apareceram, igual o seu Manuel, o pai, né, o nosso mestre, fala nos livros, que a gente vai ter contato em casa mesmo, de forma natural, e é dessa forma mesmo. Então, sempre aparecendo, né, no livro, na hora da leitura, dentro do nosso lar. E agora, algo que sempre aconteceu comigo foi o acompanhamento dos habitantes no céu. Então, eu tive muitas provas, desde a época quando a gente ia para o retiro de ônibus aqui, antigamente, hoje praticamente todo mundo vai com seu carro, né, por conta própria, mas chegaram a sair, né, inúmeros ônibus daqui de Belo Horizonte indo para o retiro da cultura racional no Rio de Janeiro, que é onde que é a gráfica dos livros, Universo em Desencanto. E diversas vezes, né, eu ficava acordada e eu abria assim a cortina e conseguia visualizar o habitante acompanhando a viagem no céu. Mas eu não falava, aquilo para mim já, né, eu era bem nova e aquilo para mim era uma coisa assim normal mesmo, né? Já era uma coisa e eu fui crescendo com diversos relatos nessa forma, né? Teve uma vez que eu fui com meu filho ao hospital, ele estava passando mal e tudo, aí foi medicado, e na volta o habitante acompanhou a gente, passou por todo o centro da cidade e tudo até chegar e finalizar aqui em cima do telhado, né, mais adiante, de umas casas adiante, e ele parou somente quando a gente chegou na garagem da minha casa. E vários outros casos assim, na escola, eu indo trabalhar, eu trabalhava numa escola à noite, que era até num local um pouco perigoso, e também teve uma questão lá com uma funcionária da escola, e esse dia, o habitante não só mostrou para mim que ele estava presente, me protegendo, tudo, mas que ele iria resolver essa questão que aconteceu nessa escola, e ela foi resolvida, e graças a Deus, para melhor, né? E aí o habitante, nesse dia... Só um segundinho, só para a gente tentar explicar para quem está ouvindo, né?
Para quem está ouvindo e não conhece o livro Universo em Desencanto, que não entende o que está acontecendo, ela fala habitante, porque nesse plano... É um pouco de energia. Isso, esse plano inferior deformado, ele é complexo, ele não é assim uma coisa tão simples. Ele tem abaixo do Sol uma quantidade enorme de representações e forças e seres, entidades, né, viventes desse plano inferior. E nesse mundo superior ainda muito mais, acima do Sol e abaixo do Sol. Então, o que ela está falando, o contato dos estudantes de cultura racional é com esses planos acima do Sol. Esses que nos protegem diariamente, que tomam conta. Como vocês entendem aí fora no mundo, como um anjo da guarda, um protetor, ou vocês que são de Umbanda, como seu protetor ou seu orixá, nós temos uma linguagem específica, não só para abordar os planos inferiores, né, abaixo do Sol, como é o astral inferior e o astral térreo, mas os planos superiores, como o astral superior e o mundo racional. Então ela fala de uma narrativa, de um contato direto, natural, com esses seres superiores, que nós claramente estudamos nos livros Universo em Desencanto, nossos irmãos do nosso mundo de origem, o mundo racional. Um contato natural, mais uma vez não é um contato mediúnico. A clarividência dela, a vidência racional é natural, não é algo metódico, algo que precisa de processos ou experiências ou rituais. Com a leitura do livro Universo em Desencanto, você vai atingindo certos níveis de acordo com a sua capacidade. Devido à sensibilidade dela, ela tem essa facilidade da vidência racional, de ver os seres do mundo racional em volta, protegendo no dia a dia dela. Não é isso, Ludmila? Isso. E aí, então, eu sempre tive esse tipo de prova, né, dos habitantes acompanharem o carro ou de um lugar para o outro e fazer esse deslocamento. Agora, teve um bem interessante, que nesse dia o meu tio estava presente. Eu estava na época da faculdade ainda e eu estudava numa outra unidade e ia ter um evento na unidade que era mais próxima aqui em casa, aqui da minha casa, que é no Caiçara. E eu falei assim, ô tio, eu não vou poder ficar lá nessa palestra, aí eu burlando, mas me leva lá rapidinho só para eu assinar a lista de presença. Olha para você ver, eu burlando as coisas. Não, mas eu preciso de assinar pelo menos a lista de presença, mas eu não vou poder ficar lá, não. Você me leva e me espera que eu vou voltar na mesma hora. Ele falou, tudo bem. Aí a gente entrou pro anel rodoviário aqui, né? Saímos da minha rua, entramos pelo anel rodoviário e ele tinha um Fusquinha na época. E beleza, estamos lá no Fusquinha. Aí quando eu olho para o meu lado direito, eu vejo o habitante, né? Que para quem não conhece aí, não sabe, é um corpo, né? De luz, tem de diversos tamanhos, diversas cores, mas geralmente na cor prata. Nesse dia foi na cor prata. E aí ele apareceu ali ao lado direito, no céu, tudo. Eu olhei e falei assim, nossa, raciocinei comigo, mas não falei nada com meu tio. Porque o meu tio era aquele assim, a gente fala com ele, ele lia um pouquinho, depois parava, vinha. Ele não era assíduo, mas ele já tinha tido até algumas provas, algumas coisas, mas não era estudante ainda. Eu falei assim, nossa, eu não posso falar com ele assim, né? Eu tenho que ter certeza absoluta para eu falar no momento certo. E aí eu fiquei, à medida que o carro foi desenvolvendo ali no anel rodoviário, eu fui olhando, observando, até ter total certeza, né, que era um habitante, que ele estava fazendo evolução, que ele ia mais rápido, diminuía a frequência, né, da velocidade e tudo. E aí esse habitante, ele aparecendo, o que acontece? Eu virei para o meu tio e falei, ô tio, tem um habitante do mundo racional seguindo o nosso carro. E ele virou e falou assim, aonde, né? E tudo e tal. Eu falei assim, olha para lá, olha aqui do lado direito. Aí ele olhou, visualizou e falou assim, não, aquele ali não deve ser não, deve ser uma coisa qualquer, um avião qualquer. Eu falei assim, não, tio, é um habitante do mundo racional. Aí a gente foi indo. E ele não deu muita importância, eu acompanhando ali já ansiosa, querendo voltar para casa para falar para minha mãe. Mas quando ele saiu do anel rodoviário, para poder entrar ali, né, sentido Catalão, Caiçara e tudo, o habitante cortou por cima do carro e parou do outro lado, do lado esquerdo. Aí eu falei, tá vendo, tio, que é um habitante? Olha lá, parou do seu lado esquerdo. Ele olhou e falou, não, mas não é possível. Aí ficou, né? Aí começou
a loucurada. Não é possível. Será? Não é possível. Realmente ele estava do lado, passou para o outro. Eu falei, pois é. No que a gente foi entrando para dentro do bairro, ali na Catalão, é cheio de árvores, cheio de edifícios, prédios. Então perdeu aquele contato, aquela visibilidade, né? Já não tinha mais da forma que estava, porque estava assim no céu, no ar, mas ao lado do carro. E aí a gente perdeu o contato visual. E eu falei, nossa, tio, vão lá rápido, tudo que eu tô doida para chegar em casa para contar para a mamãe, que o habitante acompanhou a gente, o habitante acompanhou o carro e que você viu, né? Porque era muito importante. Eu estava muito feliz pelo fato dele ter visto, né? Porque a gente sempre quer que o nosso ente querido estude, que tenha chances de retorno para o seu estado natural, verdade, né? Verdade. E eu estava mais feliz por causa disso. E aí ele parou na rua de trás, assim, da faculdade. Eu falei, tio, então, ó, você fica aí que eu vou lá rapidinho, assino a lista e volto. Você fica aqui me esperando. Ele falou, beleza. E eu fui, assinei rapidinho, consegui assinar e consegui sair. No que eu voltei, eu vi ele no passeio do lado de fora do carro. Eu observei que o carro estava todo fechado, né? Apesar que era um Fusca, ele sempre andava com os vidros abertos. E eu notei ele, tipo assim, meio nervoso, agitado, e com o carro fechado. Aí eu cheguei, tio, o que você tá fazendo aqui do lado de fora? Não falei com você que era rápido e tudo? Eu falei assim, é claro, aquela luz lá no céu lá apareceu aqui. Então apareceu para ele lá perto. E ele tava nervoso por causa disso, porque ele viu o clarão, ele viu o brilho. Na verdade, ele tava com medo, né? Ele tava receoso, falou assim, nossa, será que vai me fazer desaparecer aqui? Não é possível. Vai me abduzir, e aí, né? como ele não conhece, então ele estava todo agitado, nervoso. Aí eu achei o máximo, né? Aí eu falei, nossa, mas que maravilha! Eu sei. Aí fiquei indagando e tudo. Ele falou, não, mas ela apareceu, mas desapareceu. Eu falei, pois é, você tem que estudar tudo. Aí a gente começa, né, com aquela... tentando divulgar tudo novamente. E aí eu fui para casa com muita alegria, querendo contar para a mamãe e muito feliz dele ter presenciado essa aparição dos habitantes, né, do mundo racional. Vou fazer uma pergunta para você, Ludmila. Fechando o vidro do carro, dava para ajudar em alguma coisa? Nada. Não tinha ajuda nenhuma. Ele fechou e saiu para fora, né? Detalhe. Quer dizer... Nada. Isso mesmo, viu? Nada. E aí, tem um outro relato também que eu gosto muito, que esse também várias pessoas visualizaram todas juntas, né? Num momento só. Foi numa primeira caravana da cultura racional, depois da passagem de ano. Então, nós havíamos ido para o retiro, tivemos lá a passagem de ano, né? Como todo ano. Inclusive, estou gravando aqui nesse 30 de dezembro. Dessa vez não deu para estar presente, mas estamos aqui fazendo a salva racional para o Pai Manuel. Hoje, né, a passagem de ano com a leitura do livro Universo em Desencanto amanhã. Mas nesse ano que aconteceu esse relato, nós tínhamos ido, né, para a passagem de ano, para comemorar o dia 30 de dezembro, e a passagem de ano no Retiro Racional. E aí, chegando do Retiro, nós chegamos e aí teve aquela semana, né, maravilhosa, ligada à energia racional, né, bem leve, porque a Casa do Racional Superior, ela nos propicia isso, né, uma renovação energética, porque é pura energia racional. E aí, na primeira caravana do ano, nós fomos, né, muito felizes por ser a primeira caravana do ano, né? A gente fica assim, a última caravana do ano e a primeira caravana do ano. Então, simbolicamente, no nosso coração, isso é muito importante, assim, para a gente. Nossa, primeira caravana do ano. E aí, naquele primeiro domingo de janeiro, verão, o céu, gente, o céu azul, não tinha uma nuvem no céu, nada. Aí chegamos da caravana e um amigo nosso, Sérgio, que ele inclusive participa da caravana, né, de Belo Horizonte, aqui, ele estava conosco. E a gente resolveu fazer um churrasquinho na hora do almoço, né, primeira caravana do ano, vamos fazer um churrasquinho, vamos. E o Sérgio veio para cá. Então tinha minha família que estudava e o meu
tio, que é esse tio que teve esse contato lá da faculdade, e o meu avô, que não estudava, né? É policial, aposentado, né? Então ele achava, né? Não acredito, não sei o que tal, não queria. Bom, beleza. E aí nós viemos, e estava todo mundo de roupa branca ainda, da caravana, aí a gente preparando ali o almoço, montando uma churrasqueira, e aí o Sérgio, nem fomos nós, não foi nenhum daqui de casa, não. O Sérgio sentou-se na cadeira, e aí ele foi e colocou a cabeça assim. Ele tem essa mania até hoje. Ele já vai sentando, já vai espreguiçando assim na cadeira e olhando para o céu. E no que ele fez isso, aí ele já falou na hora, assim, ele falou: Ju, que é a minha mãe, estava na cozinha da minha avó. Ju, vem aqui para você ver o que está no céu. Ô, Will, foram mais de 10 corpos luminosos, gigantescos, esse, assim, com aquele formato de disco voador mesmo, prata, uma tonalidade prata maravilhosa, e mais de 10 fazendo evolução. E aí todo mundo, nós todos, visualizando. E aí eu falando pro meu tio, vem ver. E o meu tio viu. E ficou tanto tempo no céu fazendo evolução, e diminuiu, mudou de formato e tal, que o meu tio ainda foi buscar o binóculo, que ele foi buscar binóculo para poder ver de binóculo. E eu saí correndo, fui na sala, meu avô está deitado no sofá, e eu falei, vô, né, e muito feliz, porque eu falei assim, nossa, agora meu avô vai visualizar, ele vai ver os habitantes do mundo racional, quero ver o que meu avô vai falar agora. Eu falei, vô, vem aqui fora. E ele já tinha visto aquele auê, né? Já tinha escutado. Aí eu falei, vô, vem ver aqui fora o que o senhor nunca viu na sua vida, vô. Vem, levanta, vô, vem aqui pro senhor ver. Ele não foi, Will. Poxa, por quê? Pior cego é aquele que não quer enxergar. Verdade. Porque ele deve ter pensado assim com ele, meu Deus, eu vou lá fora, eu vou ver, eu falei tanto que aquilo não existia, que aquilo... Você tá me entendendo? Exato. Quando ele teve a oportunidade de ver, ele não foi. Isso, né? E é uma pena, né? Porque a gente gosta dos nossos entes queridos, mas sim. Aqui nós somos seres individuais em processo de evolução, apesar de termos família, de termos esses títulos, né, emprestados e com essa função, mas na verdade nós somos aparelho de reprodução de filhos e irmãos, né? Então cada um está com o seu processo de evolução individual, por mais que a gente queira carregar todo mundo, levar todo mundo, fazer com que todo mundo estude, se conecte, mas não é assim, a gente sabe que não é assim. E aí eu fiquei muito entristecida, eu falei, poxa vida, o vovô não vai levantar, ele não vai ver. Mas eu deixei ele para lá porque eu vou ver. Não quer ir, tudo bem, eu vou ficar vendo. E o meu tio pegou binóculo de tanto tempo. Will, era um céu que não tinha uma nuvem. Olha para você ver o que aconteceu. O Severino, o nosso saudoso Severino, né? Ele mora aqui perto de casa, né? Ele morava aqui perto de casa. Ficou tanto tempo que eu liguei para o Severino, né? Era aquele telefone, acho que ainda discava, sabe? De disco. Não tinha celular na época, não. Aí eu liguei para o Severino e falei, Severino, sai aí fora, Severino, corre, sai aí fora, porque eu achei que daria para visualizar da casa dele. Sai aí fora rápido tudo, porque os habitantes estão fazendo evolução no céu. Aí o Severino, peraí que eu vou lá. Aí o Severino foi, só que não apareceu para ele. Lá da casa dele, não sei se não dava para ver, ou se é porque era só para a gente mesmo. Só para vocês. Mas assim, foi uma coisa assim magnífica. Foi assim, eu vejo esses vídeos na internet que tratam os habitantes do mundo racional como se eles fossem OVNIs, né? Sim. E eu vejo esses corpos fazendo essa evolução, essa quantidade no céu com esse brilho. Sim. E aí toda vez que eu visualizo um vídeo eu falo assim, eu já vi assim. E a coisa é assim, é maravilhoso. Então é um relato. Deixa eu fazer só uma vírgula para o pessoal que está ouvindo. É muito comum que as pessoas tenham algum entendimento de achar que a cultura racional se trata de discos voadores, né, ou de ver discos voadores. É muito comum que tenha esse entendimento. Mas os estudantes de cultura racional sabem que essas energias
esses seres superiores se apresentam e vêm se apresentando na história da humanidade desta forma ou de outras formas similares para que o povo pudesse entender que existe algo acima. Por exemplo, o governo americano agora decidiu nos últimos anos, cada vez mais, esse ano de 2024 mais ainda, de abrir arquivos, de investigar arquivos sobre avistamentos desses objetos voadores não identificados. Tentaram trocar a sigla aí para tentar definir melhor aquilo que eles não estão entendendo, mas esses arquivos que são hoje comuns na televisão, no rádio, na internet, esses avistamentos desses extraterrenos é o assunto em questão hoje, em 2024, onde as pessoas já sabem que em um universo tão grande, já falou até mesmo alguns grandes filósofos, que não teria nenhum sentido um planeta em meio a bilhões de planetas ser o único planeta habitável do universo. E esses questionamentos científicos estão avançando, as investigações com relação aos OVNIs estão avançando para a conscientização de que existem seres fora desse plano terreno. O ser humano tem a sua vida tão limitada, a vida material, a sua consciência tão fechada para o mundo superior, que se encontra nesse estado de rejeição, de até de aceitar a ver aquilo que nega a vida inteira. Não é isso, Ludmila? Então, quando você vem de uma linha material, o que faz a diferença de ver ou não ver, Quando você vem de uma linha material muito fechada para as coisas materiais, quando você tem de uma espiritualidade muito baixa, então tudo para você é muito difícil. Se a sua espiritualidade é um pouco mais elevada e você segue caminhos diferentes, você pode enxergar essas manifestações em formas de anjos, em formas de santos, em formas de espíritos, de parentes. E essas forças do mundo racional, esses habitantes do mundo racional, eles se apresentam da forma que desejam. É uma energia, assim como o corpo humano já comprovado, é pura energia, assim como o universo é pura energia. Então eles se apresentam ou se materializam da forma que convém. Muitos desses avistamentos veem um disco voador como um círculo, como um objeto achatado com esse formato cilíndrico às vezes com um formato oval. E esses avistamentos são todos, hoje na internet, muito mais fácil, são todos muito comuns. Tem até um vídeo que eu publiquei há uns anos atrás sobre diversos noticiários do mundo inteiro, da Austrália, da Rússia, da Itália, dos Estados Unidos, com repórteres filmando esses corpos. Então, se você não viu esse vídeo, é um vídeo pequeno, mostrando essas aparições no mundo inteiro, com data, com registro, com noticiários, como na Noruega, uma espiral girando no espaço, ou corpos cruzando a Rússia ou cruzando os Estados Unidos, repórter com a câmera apontando e conversando com o âncora do jornal, eles na rua dizendo, tá lá, é aquele ponto lá, policiais olhando para cima. Os avistamentos, por exemplo, se eu não me engano, foi na Venezuela, eu não sei qual foi o país, agora não lembro, o repórter perguntando e eles olhando para cima e dizendo como eles dançavam, como foi esse avistamento da Ludmila e da família dela. Então não é um privilégio, na verdade, é o movimento da fase racional. Então todos, você e todos os outros, estarão vendo naturalmente, de acordo com o seu crescimento, com a sua sensibilidade, com o seu entendimento, porque não é para causar choque, não é para causar impacto. E à medida que vai se tornando natural, você vai se acostumando com esses avistamentos. E esse formato ovalado ou achatado, um formato de prato, que os ufólogos tanto questionam, são as apresentações do modo que eles desejam se apresentar. Mas para quem conhece o que está vendo, se é inferior ou se é superior, sabe que esse é desnecessário. A apresentação é a forma real, a energia racional se apresentando e apresentando a fase racional, que está agora comemorando 90 anos, né, Ludmila? Daqui a pouquinho, falta bem pouquinho para entrar esses 90 anos. Eu tenho 3 situações assim com o pai, com o seu Manuel Jacinto Coelho, que são 3 situações assim que
eu gosto, né, de comentar, de falar e tudo nas minhas divulgações, porque são 3 fatos assim com ele, né, com a matéria dele, né, com ele em forma de seu Manuel Jacinto Coelho, né, porque ele aparece para todos nós aí em forma de energia. Mas então, lá no retiro, o pai, quando a gente chegava lá, né, a gente subia a rampa e a gente sempre ia primeiramente a ele, né, até hoje a gente faz isso, né, ele não está lá em matéria, mas está em energia, então a gente sempre foi lá, cumprimentou tanto na chegada quanto na despedida. E uma dessas vezes, né, eu pequena, minha mãe dada a mão comigo, a gente subindo a rampa, e chegamos ali na frente, né, do pai, o pai sentado na cadeira, ele sempre saudava a gente. E naqueles minutos ali, né, que eu levantei a mão também, eu vi ao redor dele, né, tipo um bambolê assim, bambolê porque eu era criança, era como se fosse um bambolê em energia, né? E era amarelo, maravilhoso, aquela energia ouro, assim, aquele amarelo ouro ao redor dele. E eu lembro que eu fiquei assim, eu era pequena, eu não fiquei com medo, mas eu fiquei, tipo, não é em choque, tipo assim, olhando assim, eu não conseguia me mover, sair dali, né? E eu me recordo, minha mãe ali, né, tipo, já vamos embora, não sei o que, tipo assim, porque eu fiquei parada, mas na verdade eu estava visualizando, né, a energia racional ali ao redor dele em forma de um bambolê, mas era ouro, né? Então eu tenho essa experiência com o pai, ele fala muito do sonho, né? A gente que vai estudando cultura racional, a gente passa a não sonhar mais, né? Quando acontece, é de outra forma, né? Que vem os avisos, os acontecimentos, mas eu tive um sonho com ele, estava voltando com o meu outro tio, que é estudante da cultura, a gente estava voltando de um clube e eu adormeci no banco de trás do carro e o tempo todo que eu dormi, por exemplo, se eu dormi 40 minutos no banco de trás, 40 minutos a gente sabe que não é sonho, eu acordei inclusive pingando assim de suor, os 40 minutos eu fiquei tipo voando com o pai, de mãos dadas, né? Eu também era criança ainda, não sei quantos anos que eu tinha não, mas era eu voando de mãos dadas com ele e em uma das mãos um sorvete com inúmeras bolas de sorvete, uma bola em cima da outra, assim, de diversas cores, era grandão assim o sorvete com muitas bolas e eu ia equilibrando aquele sorvete e na outra mão, dada a mão com ele, voando, tipo levitando mesmo, mas no sonho. Só que a gente sabe o que isso significa. E aquilo, assim, foi uma coisa assim, apesar de eu ter tido somente essas 3 experiências com o pai, assim, diretamente, foi uma coisa, assim, assim muito grandiosa para mim. Mesmo estando ali, né, dormindo daquela forma, foi muito forte, foi muito real, foi muito verdadeiro, e é de uma grande importância para mim. E a outra questão espera, Ludmila, desacelera um pouquinho, deixa eu tentar explicar para o povo. Eu falo muito, né? Porque você está num embalo, mas o pessoal tem que entender esses conceitos, né? Porque para os estudantes de cultura racional, você que está ouvindo que não é estudante, os estudantes de cultura racional estão tão acostumados com as experiências e com os relatos e com a energia, com a simplicidade da energia racional, que fica um pouco mais fácil para nós, entre nós, estudantes, conversar sobre os assuntos. A gente entende os assuntos. Mas você que está ouvindo que não é estudante, para você entender, um dos assuntos mais interessantes hoje em dia chamados OBE, né, em inglês, experiências fora do corpo. Então existem muitos médiuns, muitos espíritas que fazem essas viagens, né, essas saídas do corpo físico. E seria muito comum, se você é médium e se você vivencia essas experiências, como por exemplo, lembrando aqui do relato, Ludmila, do estudante que fez lá em Brasília, tem vídeo isso, né? A gente está no canal também, ele narrando para o mestre, e o mestre falando para a câmera sobre o relato dele, que ele, dormindo, ele saiu do corpo, né? E ele olhou para baixo, viu o corpo dele na cama, né? E ele flutuando no teto.
Então essas OBE, essas experiências fora do corpo, são muito comuns para o meio espírita, mas para a energia racional, na cultura racional, elas são ainda mais comuns, são mais naturais. Então, quando às vezes você tem um sonho, você tem um entendimento que é um sonho, porque você acha que é uma ilusão, que é um sonho, mas na verdade essa relação que ela narra é uma relação de, sim, experiência fora do corpo, a saída do corpo material para uma viagem com esses seres superiores, no caso dela, né, com a energia maior, né, que é o racional superior da Terra. E mais uma vez na simplicidade da criança, na pureza do ser da criança, né? Quando a gente cresce, a gente vai perdendo essa pureza, e essa pureza vai impedindo que nós possamos entender e aceitar alguns exemplos, mais uma vez, como o parente dela que se nega, né, Ludmila, a aceitar, porque já está numa idade avançada, mas a criança ela é muito mais entregue a esse processo. E essa sensibilidade, eu queria que vocês entendessem claramente que a sensibilidade que ela tem é uma sensibilidade natural. E isso também pode acontecer com você. O processo de evolução é para todos, o processo de evidência racional é para todos, porém nem todos têm digamos, essa dedicação, essa entrega para a energia racional. Então fica um pouco mais difícil, às vezes você tem as suas prioridades na sua jornada, tem seus questionamentos, mas entenda que todo o processo, como o próprio racional superior nos ensina, né, ele pode ser muito rápido, 6 meses, 1 ano ou mais, ele pode ser muito lento, mas quase sempre o estudante de cultura racional tem as suas provas e comprovações bem intensas da energia racional. E a Ludmila não é a única a enxergar, a ver e a compartilhar, são centenas de relatos falando da prova, né, da prova concreta, da prova real. Então, falando de sonhos, óbvio, falando de sonhos, você pode cogitar, questionar essas visões. Mas se você já vem de uma linha espírita, por exemplo, você já não questionaria, porque sabe que a OBE, as experiências fora do corpo existem, né? Principalmente a DNE também, que quando você está no momento de finais da vida, né, que você sai do corpo e você enxerga o corpo. Tem uma pesquisa americana, Ludmila, junto com uma universidade da Inglaterra, que fizeram esse investimento dentro de uma clínica de emergência, né, de um hospital de emergência americano e da Inglaterra. Isso foi publicado no jornal, que eles estavam buscando por mais de 2.000 relatos de experiências fora do corpo, porque geralmente esses contatos, essas visões, inclusive o próprio Dr. Sérgio Felipe de Oliveira narrou sobre o reitor da universidade, que também vivenciou a operação dele, a cirurgia dele fora do corpo. Então, esse nível de espiritualidade que o Espiritismo oferece, ele é um nível, por mais duro que seja de você ouvir, é um nível primário, porque o nível real, que é ainda mais fácil, mais natural para você espírita, é essa conexão com a energia natural, que é a energia racional. Então, ao entrar na cultura racional, você que é espírita, e lida com essas experiências de evidência racional dos planos abaixo do Sol, seria muito mais intenso, será muito mais interessante as suas experiências acima do plano material, que é o nosso plano deformado do Sol para baixo. Então ela está falando de um plano acima do Sol, não é isso, Ludmila? É isso mesmo. Se eu estiver errado, você me corrija aí. Não, tá tudo certinho. Will, e aí a minha terceira experiência com o racional superior, né? Nessa aí ele me deu uma moral, porque eu antes do dia que aconteceu isso, eu andei questionando, olha para você ver, a minha audácia. Mas é porque eu sempre ouvia, a minha mãe tem alguns casos, né, alguns relatos, que o pai materializou e desmaterializou para minha mãe. Então eu cresci ouvindo todos esses casos. Minha mãe, na hora de divulgar, falar, o pai mesmo pediu que ela gravasse um relato desses lá no retiro. Vai atrás da Jussara para gravar esse relato. Então, minha mãe sempre, né, tem alguns relatos que o pai materializou e desmaterializou. E eu nunca tinha tido um relato, né, com o pai, assim, dele aparecer para mim.
assim, teve esse do sonho, mas, né, entre aspas, assim, foi no sonho, e o outro que ele estava em matéria mesmo, só que eu vi a energia, né, ali em forma de bambolê, amarela ao redor dele, beleza. E eu também escutava casos de outros estudantes, igual você disse muito bem, os milhares de estudantes, todo mundo, os milhões de estudantes, cada um deles e os que já se transformaram, todo mundo tem seus relatos, seus casos de diversas formas e maneiras, né? Como eu disse, são de diversas formas e maneiras. Mas eu fiquei aí, olha, você vê a minha audácia, eu estava questionando assim, nossa, pai, nossa, tanta gente já viu o Senhor, né, materializar e desmaterializar e tudo, né? Eu, né, sou grata a todas as provas que eu já tive e tal. Nossa, mas eu queria tanto ter uma prova dessa, né? De ver o Senhor, né? Assim, matéria, porque ele já tinha se transformado. Enquanto eu era pequena, eu convivi com ele no retiro, mas também não foi tanto, né? E aí eu fiquei com aquele questionamento na minha cabeça e pensando sobre aquilo, nossa, e vendo minha mãe sempre falando tudo. E aí, nos últimos tempos, fiquei com isso na cabeça, mas tudo bem. Aí numa volta do retiro racional no ônibus, né, a gente nessa época ia para o retiro de ônibus, e eu sentei no banco lá da frente junto com o motorista, porque aí eu fico muito entediada de ficar só ali e tudo, eu falei, vou lá para frente, minha mãe também, só que nesse dia eu fui sozinha. Aí ô motorista, bati lá, posso ficar aqui sentada com você? Pode. E eu sentei, isso voltando do retiro. Eu virei para ele e falei assim, e aí, o pessoal divulgou para você o livro? O pessoal divulgou o conhecimento para você? Ele falou, não. Eu falei, não? Tipo assim, né? Não? Você ficou esse tempo todo lá no retiro, tudo, ninguém divulgou para você? Ele falou, não, eu não entendi, não. Mas então peraí que eu vou divulgar para você. Eu não entendi nada, foi ótimo. E aí... Pronto, achei o que eu ia fazer o resto da viagem, né? Divulgar para o motorista. E eu toda animada e tal. E aí porque a gente sabe que quando a gente começa uma divulgação e flui, aí a gente embala, fica muito empolgado, fica muito feliz, dá tudo certo, as palavras vêm todas na boca, que a gente sabe que a gente está até sendo orientado. Então, é aquela divulgação que você fala assim, nossa, foi maravilhosa. E aquela divulgação fluiu, e eu nem pensando em racional superior aparecer e desaparecer para mim, não. E eu toda feliz ali divulgando pro motorista e eu vendo que ele estava entendendo tudo e tendo aquele retorno. E foi aquela divulgação maravilhosa. Quando aí o ônibus estava numa reta assim no meio do nada. Não tinha nada, nem de longe, um posto, uma casa, um comércio, nada. Era na estrada no meio do nada. E só graminha, aquela grama rasteira com algumas árvores e tudo. Quando eu a vi, eu conversando com ele, só que eu visualizei antes de chegar perto, mas me chamou a atenção, porque tinha um homem alto, moreno, de roupa branca, mas estava com uma blusinha, tipo um xadrezinho por cima, mas todo de branco, mas tinha uma leve outra blusinha assim por cima. E ele estava em pé, na borda, tipo assim, entre a grama e a estrada, em cima de um negocinho branco, assim, que não era passeio, não tinha acostamento, não tinha nada, era mesmo num negocinho branco, assim, entre a estrada e essa grama. Me chamou a atenção porque ele estava reto, com os braços ao lado do corpo e com o queixo erguido, tipo numa posição, igual quando toca o hino nacional, que você fica todo ereto assim, e sobe com os olhos voltados para o céu, assim, o queixo olhando para cima, mas numa postura que chama atenção. Aí no meio do nada, um homem parado, né? Alto, grande, moreno, tudo. Eu fui olhando, mas até então eu conversando com ele, perdi até um pouco o fio da meada, assim, porque eu estava vendo aquela cena. Mas eu não podia falar nada pro cara, ele não sabe de nada e tudo. Mas eu fiquei muito desconfiada. Eu fiquei muito desconfiada. E porque, né, a gente tá não dá nem para perguntar, não dá nem para perguntar para ele. Você tá vendo o que eu tô vendo? Porque vai chamar de você de maluca, né? Você tá vendo o que eu tô vendo? Não dava tempo de abrir a porta do ônibus e gritar, gente, o racional superior. Aí eu
Foi aproximando, e aí eu vi o formato do rosto do pai, né? Só que ele tava com o cabelo um pouco mais liso para trás, mas era o formato dele bem moreno, formato do rosto todo. E eu, Will, quando passou e que eu visualizei que era ele, eu estava tão emocionada, que eu grudei na porta. O motorista levou susto comigo, porque o ônibus passou e eu grudei, sabe assim, na porta para poder ficar com a cara lá pregada na porta que entra e sai, que era transparente, para eu poder conseguir visualizar mais, entendeu? Ver mais. E o motorista perguntou o que tinha acontecido comigo, porque eu me desconectei, né, ali na hora da divulgação, fiquei preocupada em ver, vi que era a materialização do pai e me joguei na porta do ônibus para eu poder, né, do meu jeito mesmo doido de ser, me joguei, porque eu queria ver mais o pai ali. E aí eu fiquei totalmente emocionada, muito feliz da vida, e o motorista perguntando o que era, eu falei assim, não preocupa não, eu vou continuar divulgando para você espera só um pouquinho que eu vou lá atrás e eu já volto, porque eu fui contar para minha mãe, né? Tudo eu queria contar para minha mãe. E aí eu fui, contei para minha mãe, o pai materializou para mim. Agora eu posso falar que o pai materializou para mim, olha para você ver. E o pai ainda me deu as colheres de chá, porque não, né? Olha para você ver as coisas, mas a gente tem uns trem meio estranhos. E eu tenho, né? Minhas coisas mesmo, meus defeitos, loucurada. Eu acho, até a gente está falando de uma coisa, esse programa é sempre voltado para quem é entrevistado e para quem a gente está falando, né? Mas falando dessas experiências, eu estava explicando uma vez para um pessoal daqui com relação a essas situações de naturalidade. Às vezes, dependendo do grau de sensibilidade do aparelho, né? Vamos dizer assim, na linguagem popular do médium, né? Para que eles entendam, a palavra aparelho racional, nesse sentido, ela menciona esse grau de sensibilidade, né? Ela trata de materialização, que significa a visão dessa força, da presença dessa força, que se apresenta no formato do racional superior da Terra, o Senhor Manuel Jacinto Coelho. E essas energias, elas se apresentam, como a gente falou antes, né, de formatos diferentes, de maneiras diferentes, e às vezes as reações, elas só não acontecem, as materializações, porque as reações podem ser muito intensas. O próprio racional superior nos diz que ele não aparece de frente, né, de uma hora para outra, porque pode matar alguém de susto. Então esse processo é gradual. Você vai se acostumando com um pontinho aqui, um pontinho ali, uma luzinha aqui, uma luzinha aí, vai vendo. Eu estava ouvindo um relato há pouco tempo, né, Ludmila? Sobre a pessoa que duvidou, né, e que acabou encontrando o mestre dentro de casa, e ainda até então não entendeu nem o que ele estava fazendo lá, né? Como quem diz assim, como é que você conseguiu entrar aqui, né? E esses impactos, eles vão mudando, e é difícil às vezes, quando você está nessas etapas de evolução e de sensibilidade, que você começa a ver algumas outras coisas, difícil de você se tornar, ou melhor dizendo, tentar controlar as suas emoções, para que os demais não percebam que você já está em uma outra conexão, de uma outra experiência, por exemplo, com essas forças. Então, às vezes é difícil tentar disfarçar, né, Ludmila, esconder que você está vendo algo e que você realmente tem uma ligação que você quer compartilhar com alguém, mas não pode, e isso entra em um outro assunto, e eu tenho certeza, agora eu vou falar para um outro público, que são os estudantes de cultura racional, sobre as particularidades racionais. As particularidades é que alguns assuntos são pessoais, alguns assuntos são públicos. E se não fosse assim, os relatos racionais que foram gravados no Retiro Racional em milhares de fitas VHS, e essas fitas rodaram o Brasil inteiro, então isso não seria possível. E as pessoas narraram exatamente o que ela está narrando. Então não é uma pessoa, mas centenas ou milhares de relatos. Então é muito legal ela falar sobre essa naturalidade que ela tem, e é muito legal ela falar das dificuldades de, às vezes, de tentar interagir para ambos os cenários, né, Ludmila? Tentar ver, tentar interagir sem afetar quem não está vendo. E quem talvez não entenda. Essa menina é completamente maluca, ela está mudando aqui uma né? Então, isso igual uma lagartixa nessa porta. Isso acontece com os médios. Imagina como é constrangedor você lidar com algumas situações, de você
de você estar vendo a pessoa na sua frente e estar vendo o que está acontecendo logo atrás, né? Então é isso aí. Ô Will, e eu tenho, né, o pai também teve uma vez que eu passei mal aqui em casa, assim, comecei a passar, eu estava na casa da minha avó, aí eu comecei a passar mal, muito, muito mal mesmo, e nessa época o pai estava em matéria e você podia, né, ligar para o retiro, pedir uma orientação, a dona Terezinha ia até ele para falar e tudo, e eu estava passando mal demais, e minha febre não baixava. Minha mãe, vendo que eu estava piorando ali, tudo, ela falou assim, eu vou ligar lá pro retiro, né? Vou ligar pro pai. E ligou, aí a dona Terezinha atendeu o telefone e ela passou, a dona Terezinha, minha filha, ela começou a passar mal aqui do nada e tá muito ruim, a febre não cede, já fiz de tudo, banho, remédio, nada. E aí eu queria uma orientação do pai, se eu faço alguma coisa, ou se eu realmente já levo ela direto para o hospital, né? Porque minha mãe viu que não era uma coisa, tipo assim, médica mesmo, né? Ela viu que era mais num outro campo, porque foi do nada, assim, eu comecei a passar mal, muito mal. E aí o pai foi e falou assim, fala com ela para ela fazer uma canja de galinha, mas isso não era canja de galinha, isso era só uma resposta ali corriqueira de praxe mesmo. Não, fala com ela só para fazer uma canja de galinha e dar para a menina. Pronto, aí a Terezinha veio ao telefone e falou para minha mãe, é para você fazer uma canja de galinha e dar para sua filha. A minha mãe, tudo bem, desligou o telefone. Nesse decorrer desses minutos, o pai já tinha ido até mim, né, a energia racional, e já me limpou. Quando a minha mãe chegou na sala, eu estava toda ensopada, já tinha saído tudo, não tinha febre, não tinha nada, não estava passando mal. Minha mãe fez a canja de galinha mesmo assim, né, conforme a orientação, mas na verdade aquilo foi uma coisa de praxe, porque o trabalho já tinha sido feito ali, né, já tinha me limpado ali naqueles minutos. Aí minha mãe ficou, né, impressionada ali, a febre regularizou tudo, foi questão assim de minutos, somente de ter ligado para ele lá. Outro caso que eu tive assim... Calma, Ludmila, deixa eu explicar para o povo. A palavra pai que a Ludmila mencionou, as abordagens do racional superior da Terra, o coautor do livro Universo em Desencanto, a menção a este ser humilde, esse ser simples e grandioso, ela é dada pelos estudantes de cultura racional ao longo dos anos de formas diferentes. Alguns chamam de meu velho, outros chamam de pai ou de meu pai, outros chamam de mestre, outros de Manuel Jacinto Coelho. Então, essa abordagem que ela fala pai, ela não está falando do pai dela, ela está falando do senhor Manuel Jacinto Coelho. A segunda informação que ela passou, que é importante dizer, devido à simplicidade desse ser que nós conhecemos como Consolador, aquele que foi anunciado e que viria entre nós, disfarçado dessa simplicidade, dessa humildade, ele jamais clamou ser, sendo. Ele jamais desejou ser, sendo. Então, quando ele, falamos essa semana acho que várias vezes em vários programas com relação ao programa do Hilton Franco, quando ele é questionado, né, se ele é o novo Messias, e ele diz de modo algum, o importante é que ele sempre fez as coisas de forma tão natural, e se por um lado ele tirava de foco as ações que ele fazia, trazendo para outras ações ou para outros elementos ou para outros procedimentos, por exemplo, a gente ouviu o relato do Mirão com relação ao chá de erva doce. A gente ouviu o relato, aí também está no canal, um relato bem antigo da dona Terezinha, não é da Terezinha, aquelas senhoras que moravam lá em cima, perto da gráfica, como chama? Eram duas irmãs. Luci, não é Luci. Não me recordo. Não. Eu tenho ele no canal também aí. Eu vou ver se eu solto na sequência, assim que eu soltar esse programa, eu vou soltar só o relato dela para vocês verem. Ou se é pílula de White, ou se é uma pastilha efervescente, sempre há algo
que dar a entender, como o caso do infarto do rapaz, ou passando muito mal, toma um chá de erva doce. Então, como o caso da minha mãe, por exemplo, lá na rua, para mim pessoalmente, é um café com pão, é sempre algo fora do foco, para que você tenha esses questionamentos, se foi o chá de boldo que te ajudou, se foi isso, e as coisas às vezes não faziam nenhum sentido, para quem entendia, não fazia nenhum sentido, porque essa relação de unipresença, de estar em todos os lugares, ou de enxergar as pessoas, ou de ler os pensamentos das pessoas, que é algo incrível, que a grande parte dos relatos que passavam por perto do racional superior, esse constrangimento de saber, em algumas vezes, não sempre, né, que esses pensamentos eram lidos. Então, o caso dela entrar em contato é uma atividade comum da época, que as pessoas podiam entrar em contato, ligar para onde ele se encontrava. E como não era ele que atendia, as pessoas passavam um recado para ele, devido ao grande volume de pessoas procurando e pedindo por ajuda. Eu digo um grande volume, né? Eu digo milhares de pessoas ligando constantemente, né? Então eles vão filtrando as ligações e vão passando as informações. Começou via correspondência e depois via telefone. Então entrou em contato, pediu ajuda e a orientação vem, mas a ajuda vem primeiro. Então a canja de galinha era só para depois, né, Ludmila? Era só para fortalecer o corpo. Porque só uma desculpinha. É uma desculpa, porque ele não precisava daquilo. Então as pessoas ficam focadas nas coisas menores. O caso dela é bem mais óbvio, porque é uma canja de galinha, de fato. Mas alguns casos não são. Por exemplo, fulano toma terramicina, né? Você vai ver alguns relatos assim. Ou pílula de White, como meu pai mesmo comentava. Algumas coisas que as pessoas vão focando em outras coisas e não veem que, na verdade, ele já tinha resolvido. E as pessoas precisavam entender que ele jamais clamou. Ele poderia sim dizer, levar para a primeira pessoa e dizer: eu fiz, eu curei isso, eu fiz aquilo. Portanto, quase sempre, em vez de dizer, avisa para ela que ela já está curada, ele passa uma canja de galinha. Então, o que ela está narrando, uma das milhares... Não deu nem tempo de fazer. Não deu nem tempo de pensar como é que vai fazer. Onde é que está a galinha, onde é que está o tempero. Né? Não deu nada. Tempo. Não deu nem tempo. Não deu. Então, é isso que as pessoas estão entendendo, os dois caminhos que a gente falou lá no início. Ou você vem pela intelectualidade, pelo conhecimento que realmente casa com aquilo que você vem buscando, ou você vem através da espiritualidade, com as provas e comprovações acima, além do normal, como causas incuráveis, pessoas desenganadas pelo médico, né? Ou pessoas que vêm buscando soluções, não só nos médicos, mas nos meios espíritas, nos meios religiosos, como a doutora Ione, por exemplo, casos mais intensos, mais violentos, né? Que ela vinha buscando por solução, casos incuráveis, ou o caso da cura do próprio Jacques do Pandeiro, né? Ou de outros nomes que vão passando, que são nomes intensos. Eu tenho na minha família também, Ludmila, casos muito sérios, que a minha mãe até narrou o relato dela, com relação a familiares nossos, né, que a gente vai sempre tentando filtrar por causa de conflitos familiares, mas casos graves, casos muito sérios, como o do cantor Raul, por exemplo, que eu testemunhei. Então, tudo muito natural, dentro da cultura racional, que ela se tornou, não só recentemente, nos anos 80, mas desde o princípio da tenda espírita, esse humilde ser, Manuel Jacinto Coelho, narrado em textos bíblicos, né, que ele viria da forma que ele veio, falando da forma que ele falou, começando da forma que ele começou, tinha essa fama de resolver os casos mais incríveis, que ele resolveria tudo. Não só na época do espiritismo, né, que a visão da época era espírita, né, como muitos anos depois ele se tornou aquele que traz a solução, ele resolve tudo. Então, a naturalidade do tempo, da convivência dos estudantes de cultura racional com esse senhor, que ela chamou de pai, mas não é o pai dela, né? É uma maneira carinhosa de dizer. Ludmila, você vem falando dessa relação de cura. Você teve algumas outras experiências na família que você notou da mesma forma, que foi um comentário dele, alguma dica, orientação dele, ou com o livro Universo e Desencanto? Não, teve um outro caso comigo mesmo, que minha mãe estava fazendo arroz e a água ali, né, borbulhando e tudo mais,
E eu sempre gostei de acompanhar coisas na cozinha e tudo. Coloquei uma cadeirinha perto do fogão e subi em cima da cadeira e fiquei olhando ali aquela água fervendo, tal, do arroz. E ela sai de perto, né? E eu não obedeci. Sai de perto, que você vai acabar queimando. Fogão não é coisa para criança, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu demorei até executar essa ação. Eu fiquei bastante tempo desobedecendo mesmo. Quando eu desci, eu bati o braço na alça assim, da panela e a panela virou. E eu era pequena, essa água fervente lá e tudo, né? Se fosse ali, eu acho que numa outra situação, ela iria me pegar inteira. Rosto, tudo, corpo inteiro, porque a água, quando a panela vira, assim, né? Bate na alça e a panela vem, a água vem toda junto. E eu era pequena, tanto que eu tive que subir numa cadeirinha para poder conseguir enxergar a panela. Só que a água já me chamou a atenção ali depois, né, refletindo mesmo eu sendo menor, depois que passa, né, o caso, minha mãe refletindo como aconteceu, aquela água, ela desceu rente ao meu corpo. Ela não veio para mim, ela não veio para o meu rosto, ela não veio no meu peito nem nada, ela desceu rente ao meu corpo. No que ela desceu rente, ela pegou o meu joelho, né? Os dois, mais um com mais intensidade, e ela simplesmente atingiu um dos joelhos. E o trem foi tão violento, quer dizer, imagina se essa água me pega. Então ali eu já tive uma proteção. Ali, certeza, uma água ela desceu reta como se fosse uma parede. Então, jamais isso aconteceria se eu não tivesse sendo olhada ali. Só que ela atingiu um dos joelhos, né? E minha mãe me levou para um hospital que tinha aqui embaixo, assim, na avenida, tipo uma clínica, meio hospital, meio clínica. Só que eu fui, quando aconteceu isso, e doeu demais, lógico, eu já peguei no livro da cultura racional e eu fui com ele abraçada. Então, eu cheguei no hospital com o livro totalmente assim grudado em mim e eu só falava racional superior, racional superior, racional superior, racional superior, e com aquele livro grudado no meu peito, e aí eu já estava tipo anestesiada. Eu não sentia mais dor e eu só chamava pelo racional superior e com o livro grudado em mim. E aí, quando chegou lá na clínica, deu bolhas, né? Deu muitas bolhas de sangue, bolhas grandes, enormes, assim, no joelho. E a enfermeira falou assim, olha, mãe, vai ter que estourar. Não vai ter jeito, vai ter que estourar. E, logicamente, vai mexer ali no machucado, vai doer. E ela, aí, antes dela começar esse procedimento, ela falou assim, o que é que a sua filha está falando? Porque eu só falava racional superior, racional superior, racional superior, me ajuda, racional superior, racional superior. E aí minha mãe falou assim, não preocupa com isso não, minha mãe. Não tinha cabeça para divulgar, para falar nada. Não preocupa com isso não, deixa ela vai falando assim mesmo. Ah, mas ela tá grudada com esse livro. Não, deixa ela ficar do jeito que ela tá mesmo, você pode fazer o procedimento aí. Ah, mas ela vai mexer, ela vai gritar, ela vai chorar. Não, tenta aí fazer desse jeitinho, pode deixar ela nessa posição falando assim. E ela estourou todas as bolhas, mexeu no machucado, eu não dei um choro, um grito, um nada. Era só racional superior do início ao fim, com aquele livro grudado no meu corpo. E pronto, fez todo o procedimento e a enfermeira ficou assim, eu não tô acreditando que eu tô vendo. Porque a menina não chorou, a menina não gritou, eu estourei todas as bolhas, eu fiz o curativo, eu limpei, eu mexi tudo e nada da menina. E aí depois que eu já estava toda, né, medicada, tudo direitinho, a minha mãe foi explicar para a enfermeira que livro que era aquele que eu estava agarrada, quem era o racional superior que eu estava chamando, ok. Eu não tenho uma cicatriz, não ficou absolutamente nada. Nada da cicatriz, foi uma excelente recuperação, eu tive que voltar lá. Quantos anos você tinha? A enfermeira ficou também. Ai, Will, eu era pequena, eu não, de cor, assim, pode ser que minha mãe lembre, mas devia ser ali por uns 8, 9 anos, provavelmente. Provavelmente, entendeu? Eu sei que eu tive que subir naquela, né, minha estatura não é muito alta mesmo, talvez eu acho que eu tenha até por volta
menos idade, porque eu tive que subir numa cadeirinha, que eu tive por muitos anos, para poder conseguir enxergar a panela. Então eu era pequena, talvez eu fosse mais nova. Mas é isso, a proteção ali do racional superior, né? Sim, sim. A todo momento, a minha recuperação foi maravilhosa, eu não tive febre, não tive nada, e realmente abriu o meu joelho, né? E eu não tive nenhuma marca nem nada. Então, assim, foi também uma passagem assim que eu vi a proteção ali da energia racional ali o tempo todo, né? Quem está ligado à energia racional, nesse exemplo aí da Ludmila, ela tem uma proteção. Não é que as pessoas tentem entender de uma forma exclusiva, como é o judaísmo, achando que só os escolhidos são eles e os filhos de Deus são eles. Não, na verdade é uma concepção de proteção. O racional superior é para todos, né? É o verdadeiro Deus. E assim nós aprendemos nos livros Universo e Desencanto, mas é óbvio que à medida que você vai se aprofundando no estudo, você vai ganhando mais força, né? Mais proteção da energia racional. E há muitos relatos também de momentos assim mais sérios, mais críticos, né? De acidentes ou de compromissos, às vezes que são impedidos de você fazer uma viagem e realmente a coisa piora, né? E você sabe que se você tivesse ido na viagem, a coisa poderia ter sido bem pior. Então esses hábitos, essas experiências se tornam mais e mais comuns na vida do estudante de cultura racional, e ao chamar por essas forças superiores, do astral superior ou do mundo racional, ou ao racional superior, o verdadeiro Deus, nós chamamos pela proteção da energia racional. E essas experiências são sempre as mais incríveis depois que você passa pelo processo, né, Ludmila? São as mais fortes. Né? Com certeza. Will, teve um caso também, assim, com os habitantes, né, deles me ajudarem muito, assim, foi numa prova que eu fiz de um vestibular, né, mais ou menos aos 20 anos de idade, assim, uma coisa assim, e eu fui fazer essa prova, e muitas questões que eu não sabia, assim, os habitantes apareceram muitas vezes na prova, em diversas questões. E onde aparecia, eu estava marcando, meu filho. Você está falando de uma cola. Da prova mais. Ludmila, você está ensinando as crianças de uma cola racional. Uai, eles me ajudaram, uai. Você está ensinando. Só coisa errada, né? Para quem não conhece, Ludmila é professora. Deixa meus alunos ouvirem. Ludmila é professora, acabou de se comprometer com quantas classes. Né? Colando com o mundo racional. Talvez, adorei o título. Vai virar corte isso aí. Colando, Eu acredito até que seja um incentivo para as crianças entender essa maravilha que é o livro Universo e Desencanto, né? A presença deles é tão intensa na vida da Ludmila, é tão legal a gente ouvir isso, Ludmila. É confortador, né? A gente sente essa felicidade de saber que em todos os momentos, dos mais simples, né? De uma prova, de uma dificuldade, às vezes, na vida material, ou de uma entrevista de emprego, ou de uma relação mais complicada, de momentos mais sérios, né? Às vezes, como você vê, às vezes, de um acidente, né? Que a gente já ouviu alguns relatos. Por sinal, essa semana, já faz 2 semanas, eu acho que eu recebi um relato tão forte, tão legal que está para chegar aí, sobre um acidente sério, né, dentro de um ônibus. Então, são experiências que o estudante vai vivendo, né, e vai se acostumando. E pela ausência do jornal racional, pela ausência da intensidade de relatos que eram tão comuns nos anos 80, vocês vão perdendo esse canal de sensibilidade, né? Mas o que ela está contando é absolutamente comum, né? Apesar, Ludmila, de ser a primeira vez que eu ouço uma professora ensinar a colar com as forças. Não, e o mais curioso, escuta, aí eu estava fazendo a prova, eles apareciam, e onde aparecia eu já não estava nem lendo mais a questão. C era D, aparecia em cima do E, eu estava colocando e beleza. E aí, quando chegou na hora da redação, Will, agora eu esqueci, mas era um tema, tipo assim, era um tema ligado ao alto, era um tema racional. Que legal. Aí eu falei, meu Deus, eu vou nadar de braçada, né?
eu vou nadar de braçada. Eles queriam que você passasse de qualquer jeito nessa prova, Ludmila. Não, aí a minha nota foi, eu não lembro na época se foi a segunda ou foi a maior de redação do vestibular. Que legal. Você acredita? Foi a maior nota, a segunda maior nota. Claro. E foi o assunto que era cósmico, era do alto, era... Eu não me recordo. Mas eu falei, só não falei cultura racional, nem livro Universo em Desencanto, mas eu falei, a redação foi toda racional, com palavras, com conhecimento, todo. Eu falei, gente, se alguém conhecer o livro Universo em Desencanto, vai falar que eu plagiei. Mas é tão legal você falar sobre isso, Ludmila, porque até para quem está ouvindo, para você ver, isso não é algo para a Ludmila, não é uma condição específica para um tipo de ser humano, é para todo ser humano. Então você só não tem... Esse é o grande X da questão, né? Eu revendo esses valores agora racionais, Ludmila, do primeiro programa que eu gravei do Cadernos Racionais, a mensagem do Racional Superior, nos pedindo para seguir aquilo que ele informa, aquilo que ele ensina. E muitas vezes as pessoas elas estão com uma rotina diária, como ele mesmo diz, ler porque a ordem é ler, né? Ou seja, né, não está lendo porque realmente precisa, não está lendo porque realmente busca uma mudança na sua vida. E algumas pessoas, elas são mais entregues, elas são mais dedicadas, elas são mais esforçadas, elas realmente querem atingir um canal de comunicação ou, na linguagem popular, de uma espiritualidade elevada, elas realmente querem mudar suas vidas. Então, essas pessoas, já de uma jornada, já de outras vidas, de outras idas e vindas, né, Ludmila? Ela já vem só refinando e apurando e melhorando esse processo. Então, muitas vezes pego o livro Universo em Desencanto, como eu conheci, por exemplo, amigos meus, né, que viram luzes no dia assim, no livro 5, né, sem acreditar em nada, outros no livro 1, pegando no livro no primeiro dia. Então, assim, se você tem dúvida com relação a isso que ela está falando, tenta ver, ouve mais as pessoas ao redor e você vai ouvir diversos relatos. E eu sei que vai ser difícil no início de digerir esse processo. Todos os estudantes têm seus relatos, né? De uma maneira ou de outra, são de diversas formas e maneiras, mas todos os estudantes que você parar para conversar vai ter um relato, vai ter uma questão. Outra coisa também, quando a gente está, né, realmente aí conectado em dia com a leitura e tudo no nosso dia a dia, isso é uma grande prova, tudo dá certo, né? Então, por exemplo, você vai em um local que você precisa de ir naquele local, naquele horário, é um local super difícil de estacionar, tá tudo lotado, mas quando você chega, sai exatamente um carro naquela mesmíssima hora que você precisava. Então, se tudo acontece a seu favor, e aí você vê que não é uma coisa normal, corriqueira para as outras pessoas, porque você está sendo ajudado. Você está sendo orientado e ajudado ali. Por quê? Porque você está, né, no caso ali, fazendo por onde a natureza está ali, você está evoluindo junto com a natureza, então ela vai te propiciar, né, surgimentos e soluções no seu dia a dia. Então, os estudantes, de uma maneira geral, seja através de um trabalho, né, ou uma questão financeira, ou saúde, ou emocional, todos nós somos ajudados porque estamos, né, estudando conhecimento que realmente ele vai te possibilitar esse equilíbrio, o físico, moral e financeiro. Nós somos os pioneiros aí da fase racional, né? Não nós, todos nós, né? Até os que já passaram, as outras gerações, as nossas, as posteriores logo aqui, como se diz, ainda somos considerados, né, os pioneiros, porque a fase é recente, a partir de 1935, mas a natureza, o racional superior, ver, né, a gente por dentro e por fora, todo o nosso sentimento, a nossa vontade, principalmente em relação ao próximo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Tentar esses preceitos, né? Amar o próximo como a si mesmo, não desejar ao próximo aquilo que não quer para si. Então, são os lemas aí racionais, e se a gente fazendo a nossa parte, mesmo a gente ainda tendo todos os defeitos, tendo muitos resquícios, né?
das vidas passadas, de todo esse trâmite, de toda essa negociação, mas ter a chance de retorno ao seu estado natural de origem, isso não tem preço, né? Eu falo geralmente para as pessoas quando eu divulgo, a gente encontra a felicidade verdadeira, porque a felicidade verdadeira é a conexão com a sua origem, é aquilo que faltava, é aquilo que fazia com que você se tornasse insatisfeito. Então, a partir do momento que você conectou a sua origem, você está satisfeito em cima da ponte, embaixo da ponte, com ou sem, porque você já está conectado à sua origem. Então você encontrou a sua verdadeira felicidade. E para nós que já sentimos isso, eu digo, a hora que for determinante para se transformar, assim como todos os estudantes, os outros estudantes que nós já conhecemos, que já se transformaram, mas que com essa felicidade interior, com essa conexão, nós estamos tranquilos, felizes, porque a gente não sabe o nosso tempo real aqui, porque tem uma série de questões, a própria matéria, o desgaste, né? As idas e vindas. É claro que a energia racional, ela prolonga os anos de vida, ela nos ajuda a permanecer aqui o máximo de tempo possível para isso, para divulgar para quem não conhece e para se conectar cada vez mais, formar o nosso habitante realmente no nosso mundo de origem, para a gente ter chance de retorno quando nos transformarmos. Mas quem sabe de nós é lá em cima. Mas eu digo, gente, se eu morrer daqui 5 minutos, pode ter certeza que eu estou tranquila, bem feliz por ter conseguido em vida conhecer quem é o racional superior e a minha origem, né? Então, a oportunidade de ter essa tentativa de retorno, né? Diante de tudo que a gente vive aqui na matéria, assim, não tem preço, né? Então, muita felicidade mesmo. Agora, só para te informar que você não pode ir embora do planeta enquanto não vier divulgar na Europa comigo, né? Ai, nossa, que delícia, hein? Tá pegando, eu vou mudar, hein? Você não pode nem pensar nesse projeto que você tem de sair daqui, porque tem muito trabalho para ser feito. Daqui uns 5 aninhos eu vou com mala e cuia. Esse ano eu falei aqui em casa para as crianças mesmo. Eu falei assim, são 90 anos de cultura racional. Se tudo que vocês fizeram, né, já acha que já fizemos bastante, vamos fazer muito mais. Não tem como. Esse ano o mínimo aceitável é o impossível. Né? A gente vai trabalhar muito. Então, vem para cá divulgar. Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho, né, de ter assim a honra, né, de não só conhecer você como uma estudante, mas mais próxima como uma amiga, uma irmã racional. As pessoas não têm noção. Eu até fico emocionada, Will, porque as pessoas não têm noção do grande missionário da cultura racional que você é. Eu me sinto honrada em poder conviver e estar com você. Muitas vezes a nossa rotina, o fuso horário, tudo muito difícil, mas esse projeto racional, né, de levar o livro para o exterior, tentar salvar os nossos irmãos do outro lado do mundo, né, porque eles também estão em busca, eles querem em todos os idiomas. Então, a possibilidade de eu poder ter ajudado um pouquinho, mas isso vem com uma força tão grande para as nossas vidas, para a nossa ligação, para a nossa evolução, para todos os estudantes que colaboraram com esse projeto, porque não é seu, não é meu, não é de ninguém, é dos estudantes, todos que colaboraram de alguma forma. Então, levar o livro ao alcance, ter hoje livro aí fora para qualquer estudante que queira pegar com você, que queira divulgar, que queira ir para fora. Eu tenho condições, eu vou para fora, eu vou divulgar um pouco lá fora. Will, vou passar aí, vou pegar algumas caixas de livro, beleza? Beleza. É com esse intuito mesmo de dar acesso, né, aos estudantes que queiram divulgar aí fora. Né? Foi quase 1 tonelada de livros enviada para o exterior. Verdade. De forma correta, livros diretamente da gráfica do Retiro Racional,
retirados da Livraria Racional aqui de Belo Horizonte, diretamente do Retiro, entrando de forma legal pela porta da frente, com tudo pago. Então, assim, é muito lindo, eu fico toda arrepiada aqui, porque para quem já leu a obra toda, né, sabe que o pai vai mencionar em vários livros, principalmente, né, nos mais avançados, nos livros mais avançados, a importância da divulgação no exterior, a divulgação internacional. Então você, assim como tantas pessoas, eu estou aqui hoje emocionada contando muitas coisas que eu vivi com a energia racional, com os habitantes do mundo racional. São relatos autênticos e naturais. Não me sinto, e Deus está me vendo aqui por dentro e por fora, não me sinto nem um pouquinho privilegiada, nem melhor do que ninguém, só grata. Gratidão de poder ter contato com a energia racional, só gratidão de eu poder ter chance de retorno ao meu estado natural de origem, né? Então, eu só tenho a agradecer a você e a tantos estudantes, né? Por exemplo, você como grande missionário, que eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto, a Nádia, né? Nádia Batista também, pelo blog dela, Racional. Então, assim, são pessoas que, assim, é uma honra poder conviver com você. Eu sempre que falo, eu quero te responder, mas antes de responder, lembrar da nossa irmã Nádia, eu quero que as pessoas saibam, eu sempre falei e continuo falando, que a ideia da banda vir para a Europa, na verdade, surgiu de um convite que eu tive para participar, para levar a banda para os Estados Unidos, né? A gente estava lutando para fazer isso, a convite da Nádia. E nessa conversa eu falei, a gente estava lutando, eu e a Elisa, tanto para tentar achar as soluções, restaurantes, eu ligando para as embaixadas, né, daqui da Suécia, tentando ajudar a Elisa, na verdade, porque o projeto era para a Elisa fazer nos Estados Unidos, né? E a Nádia falou, por que não faz aí então? Então, isso tudo que aconteceu com a viagem internacional vem da Nádia. Agora, com relação ao carinho das suas palavras, eu precisava ser mais honesto, eu preciso ser muito forte, é preciso ser muito mais do que racional. E eu recebi uma mensagem hoje, sabe, Ludmila? As pessoas dizendo assim, fazendo um comentário no privado, em um bate-papo no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, né? E a pessoa me falou, Wilson, as pessoas sabem do que é verdade, elas só têm medo. E é preciso ter coragem, na verdade, ter coragem, como a Ludmila teve, de assumir esse perigo, esse risco de dizer, vamos fazer. E a Ludmila, esse meu respeito por ela, que eu falei no início do programa, é porque ela não só arregaçou as mangas para lutar contra essa estrutura que não enxerga, na verdade, não é ignorância, é só apenas a incapacidade de ver aquilo que está escrito. Então, como racional superior, para ver a trabalheira que vai dar, exportar livros para o mundo inteiro, ninguém estava preparado para a exportação de livros. E é óbvio que o autor, o racional superior, disse, a trabalheira que vai dar para ver a exportação. Exportar é a palavra. E você diz assim, é mais fácil fazer livro fora, né? Então a Ludmila abraçou esse projeto com essa ideia com tanta força e conseguiu pessoas sérias, né? Que fizeram o seu melhor, de doações a um livro, a vários livros, até que a gente chegasse nessa quase 1 tonelada, né, de livros, que veio tudo bem, tudo certo, e ela acreditou. E eu acho que a vitória dela, assim como foi a vitória da banda, que foi muito dura, muito difícil também, há quem não saiba de como foi, né? Mas muita batalha, muita força para tentar fazer as coisas acontecerem. A Ludmila, com um grupo de estudantes, conseguiu fazer essa colaboração, comprando da livraria de Belo Horizonte, negociando lá com a gráfica do Retiro essas quantidades, e apareceu gente, né, Ludmila, para fazer a gente desiste do exterior. Desiste do exterior. Olha, o pessoal falou, desiste do exterior, desiste, foca aqui no Brasil. E eu fiquei vendo, assim, como você é um cara iluminado e preparado, porque não adianta, a gente pode querer muitas coisas, mas só quem é preparado que consegue, não tem jeito. Então, cada um nasceu com uma missão.
todas elas são importantes, todas elas, né? Da pessoa ali, desde a limpeza, que colabora com uma limpeza, até a pessoa que está lá, por exemplo, numa negociação jurídica, etc. e tal. Então, todas as formas de colaboração, elas são importantes e no mesmo nível. Por isso que na cultura racional, eu sempre, quando eu divulgo, eu digo para o leigo, olha, na cultura racional não tem chefe, não tem hierarquia. Exatamente. Todos nós somos uma coisa só. Nós todos aqui, você está olhando todo mundo aqui, nós todos somos estudantes da cultura racional, cada um colaborando e ajudando da forma que pode, que é responsável. Então você realmente é um cara preparado, né? Eu vi você nesse trâmite todo internacional, assim, das pessoas me ligarem e falar como ele está conseguindo. Realmente, eu não sei, porque só quem é preparado mesmo, viu? Eu assim, para trabalhar com essas questões, ele fez até uma menção, eu não tenho certeza agora, ele fez a menção no sexto, porque eu estou lendo várias vezes. Eu já li, eu acho que umas 7 ou 8, eu não sei quantas vezes eu li alguns capítulos do sexto da réplica, para fechar um programa, e eu estou tentando buscar o mais profundo que eu possa ir na mensagem do racional superior, e ele fala em um momento específico do sexto sobre a vaidade, a prepotência e a ambição. Então, eu prefiro assim dentro do meu eu, para que eu possa trabalhar a energia racional e me desprender da energia do animal, para não me achar nunca, em momento algum especial ou importante. Eu sou um pincel na mão do pintor, eu me entrego ao racional superior desta forma. E você se entrega mesmo. Que você se emocionou, eu me emociono, porque agora se eu tenho que conseguir falar, né? Agora você me pegou. A minha entrega para ele, a mensagem é sempre a mesma, porque para que eu possa me desprender do meu livre-arbítrio, o que é raro, né? É ele que nos rege, eu digo, toma-me como teu carro, né? Fazer da minha boca a tua boca, fazeis do meu ouvido os teus ouvidos, dos meus olhos os teus olhos, do meu corpo o teu corpo, né? Leva-me aonde tu queres, então que seja a tua vontade e não a minha. Então, quando eu me entrego a esse trabalho, mesmo com tantos conflitos, com as dificuldades que eu tenho sofrido, com os ataques que eu tenho sofrido, não só de uma parte, mas de outras partes, eu vejo que essas pessoas, elas são apenas uns instrumentos, elas não são as responsáveis por esses ataques. Essas dificuldades, por exemplo, quando eu liguei na época para falar com algumas pessoas que eu não posso nem mencionar, para não ferir as pessoas, na verdade, né? E eu recebi várias piadas dizendo que não faria sentido trazer a banda para a Suécia, não fazia sentido fazer uma viagem internacional e que não ia dar certo. E eu recebi visitas na minha casa, preocupadas, porque achando que não ia dar certo. A gente tem que ter dois focos em mente. O meu foco maior é o mesmo do teu, que é a gratidão eterna ao racional superior. Então, a minha vida, e agora eu tenho que segurar, a minha vida, ela é, o oxigênio da minha vida é o racional superior. Então, sem ele, sem a cultura racional, sem tudo que ele me deu, as experiências que eu tive incríveis com as energias de cima, as experiências, a Ludmila, tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não sei nem como explicar, porque eu não acredito que algumas coisas são fáceis de explicar para leitores e não leitores, sabe? Mas eu tive experiências tão intensas, tão fortes e provas tão intensas do trabalho que a gente tem feito e da dificuldade que a gente vem enfrentando e atravessando o país. Agora a gente conseguiu esse ano agora, né? Vencer. Você viu aí que eu te mandei a foto, né? Mais dois países, começando em 2 países. Um deles que eu tenho essa dívida, esse compromisso de fazer. Então a Ludmila falou certo. Para quem quiser, tem livro de sobra, né? A gente vai fazer essa doação. Já fizemos um pouquinho agora de envio, porque eu estou testando algumas soluções. Eu estou realmente achando maneiras de fazer melhor. Mas os livros estão à disposição para quem quiser. Essa vitória é a vitória dos estudantes, mas mais ainda que as pessoas entendam que, por mais que a gente faça, a gente não está de fato fazendo nada. A fase racional tem 90 anos e eu faço questão de repetir: eu não sou nada, eu não sou melhor e nem mais importante, eu sou um pincel. E que o pintor venha e pinte o quadro da forma que ele decidir.
Will, e para finalizar, né? Tem muito tempo que a gente está conversando, né, Will? Normal. Aí, gente, normal, né? Os programas têm de 2 horas para cima, o pessoal reclama, faz corte. Nossa, Normal. hoje deve ter dado já 5 horas, né? Não, 1h44, a gente está bem ainda. Então tá bom, a gente tá no tempo, né? Uhum. Eu queria só finalizar, assim, porque minha avó, né, ela não está presente mais aqui, já tem 2 anos que ela se transformou. Uhum. Ela se transformou com 94 anos e até os 91 anos ela foi todos os domingos na caravana, né? São mais de 40 anos que eu e a minha família somos estudantes e a minha avó não está mais aqui em matéria, mas a minha avó, com toda a simplicidade dela, né, já pegou no livro com uma idade mais avançada, mas ela estudava todos os dias e ela tinha um jeito especial, que às vezes ela estava com o livro na mão e ela estava conversando. Quem visse assim, achava que ela estava conversando sozinha. Mas não era sozinha, ela falava, estou conversando com a natureza, sempre era assim, estou conversando com a natureza. Então minha avó, na simplicidade dela toda, ela teve muitas provas, ela via também os habitantes, principalmente nas páginas dos livros que ela estudava, e a minha avó, ela já levitou mesmo, ela levitou dentro de casa, ela não está aqui mais para contar, mas é um relato dela muito lindo, significativo, muito importante, né? Ela via os habitantes, mas esse foi um relato que realmente emocionou, chamou atenção, que foi a levitação dela do quarto para a cozinha, dentro de casa. Então, ela não está aqui, mas eu quis fazer essa homenagem para ela, né? No dia 30 de dezembro, lembrar dela. Verdade. E sei que ela está presente, né? Sinto a energia, o habitante, e estou muito feliz pela minha família ter chance de retorno, né? Verdade. É isso. Eu fico honrado mais uma vez, voltando lá no início do programa, em ter a tua presença. Eu sei do teu tempo, eu sei como é que é o corrido da sua vida e agradecer 1000 vezes mais, não só por mim, mas pelos estudantes de cultura racional, pelas pessoas que tiveram, né, não só você também, óbvio, as pessoas que participaram dessa colaboração, dessa doação dos livros, né? As pessoas que receberam esses livros na Europa, que muitas vezes receberam em situações mais difíceis, sabe? Algumas pessoas que olham a camisa da cultura racional e pedem a camisa, Ludmila, sem ser estudante, porque quer o brilho, porque quer essa energia que eles enxergam. Os livros que chegaram nas livrarias, as pessoas que abraçaram os livros e têm as suas vidas mudadas por essa oportunidade, né, que os habitantes do mundo racional têm nos dado. Eu agradeço a você, agradeço aos participantes do projeto, agradeço aos teus relatos que vão ajudar, porque vai ficar na internet por muitos e muitos anos, ajudar muita gente a seguir em frente, a ter certeza de que não está sozinho, de que não é só você que vê, de não é só você que tem essas às vezes, momentos de insegurança. A minha mãe, né, provavelmente ela deve gravar os dela também, mas só adiantando o que você disse, assim, que os relatos são um incentivo para as pessoas realmente estudarem. Por isso é que o pai mandava gravar os relatos dos estudantes e como eu tive a oportunidade de frequentar o retiro desde 2 anos de idade, eles passavam dia e noite nas televisões lá, né? Era o tempo todo os relatos racionais naquelas televisões. E o pai mandava gravar realmente tudo. E a minha mãe, quando ela iniciou a cultura racional, e até então ela teve primeiro contato com a energia racional no 8º volume, né? Foi quando as páginas do livro dela brilhou. E ela rapidamente identificou, né? Por exemplo, o seu Antônio, que já era um senhor de idade, mas muito evoluído, e o seu Antônio ali no retiro, para ele já não existia parede, ele via tudo através das paredes. Ele, quando ia para a caravana, ele era o primeiro a chegar no topo do morro sem um pingo de suor, e as pessoas não sabiam nem como é que ele tinha subido aquilo ali, porque não via ele subindo, mas ele estava lá no final do morro, era o primeiro a chegar. Então, assim, muitos relatos, e a minha mãe adorava ouvir o seu Antônio
relatar, né, dizer para ela o que ela estava vendo. Ela perguntava: e como que está aqui em cima? E como que está? Então, ela quis se espelhar. Ela falava assim: nossa, eu ainda quero ter essas provas. Nossa, eu ainda quero ver os habitantes do mundo racional dessa forma. Então, quando o seu Antônio contava tudo isso para minha mãe, a minha mãe estava ficando animada, estava incentivando ela a continuar e a querer, né, evoluir dentro do conhecimento, né? Uhum. Então, os relatos são muito importantes mesmo, é isso aí. É fundamental. Ludmila, para fechar o programa nesse dia tão magnífico, né? São quase 90 anos de cultura racional, nossa nova jornada. Hoje, num dia tão especial, que é o nosso querido amado mestre, nosso pai, nosso irmão, nosso amigo. Ele tem hoje essa data tão especial para os estudantes de cultura racional, no dia 30 de dezembro. Eu queria deixar esse espaço para você falar com quem não é estudante, para tentar entender essa tua jornada. As pessoas que não têm ideia do que se passa na cultura racional e que podem ser amanhã agraciados com a mesma felicidade que você teve. Então, passe uma mensagem nesse dia especial, nessa entrada de ano, esses 90 anos da cultura racional. O meu desejo, assim como todos os estudantes da cultura racional, é que você, que ainda não é leitor do livro Universo em Desencanto, passe a ser, né? Para quê? Para você se conhecer verdadeiramente, saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, qual que é o objetivo real da vida, porque muitas vezes nós questionamos quando já não dá mais tempo. Às vezes é no final da vida, ou às vezes é quando você está doente. E aí já não dá mais tempo de saber nada sobre realmente quem é você. Então é muito importante que a gente busque essa evolução enquanto a gente está razoavelmente bem aqui na matéria, para a gente ter forças para poder, através da leitura do livro, ficar melhor, atingir esse equilíbrio físico, moral e financeiro até o último dia das nossas vidas aqui, para a gente ter oportunidade de retorno ao nosso estado natural de origem. Então, ter essa certeza em vida, isso é a maior felicidade, porque ninguém que morreu, né, voltou aqui para dizer: olha, fui para tal lugar, olha, aconteceu assim. Ninguém voltou para bater um papo com você, te dizendo realmente como as coisas são. Mas o conhecimento do livro Universo em Desencanto, ele em vida vai te dar certeza de quem é você, né? Um conhecimento que tem lógica, que ele tem base, que ele vai te provar a verdadeira origem da humanidade, como tudo se formou, sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, como tudo foi formado, mas com uma explicação racional, com uma explicação lógica, tintim por tintim, sem sombras de dúvidas e com muitos exemplos. É uma obra que a cada volume você vai tendo maior profundidade do conhecimento, maiores explicações e de diversas formas e maneiras. Então, o meu desejo aí é que seja um feliz 2025 para todos nós e felicidades racionais, né? É o que eu desejo do fundo do meu coração, felicidades racionais, tá bom? Obrigado, Ludmila, obrigado pela tua luz, pela tua beleza de ser humano, meu pela tua irmão leveza. amigo. Eu agradeço publicamente ao Racional Superior, né, essa oportunidade de conhecer essa pessoa incrível e essa família incrível. Vou te falar, tá tudo brilhando aqui, viu? Eles estão com a gente sempre. E minha irmã, eu vou encerrar o programa agora. Você que está ouvindo o Encontro Racional e quer participar do Encontro Racional, pode entrar em contato, a gente conversa aqui na sua jornada, contando as suas experiências, as suas dificuldades. O seu começo às vezes é difícil, às vezes não é tão fácil de começar, né? E se você não quiser, mas quiser deixar o recado, quiser deixar o seu relato racional, manda, que a gente manda o áudio completo, né? A gente bota no canal também com suas experiências, seus relatos racionais. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês, agradeço a paciência, agradeço
aos estudantes de cultura racional pelo apoio. As palavras maravilhosas que eu tenho recebido, elas só me mantêm de pé, porque eu sinto que eu, de alguma forma, sinto útil, né? E como disse a nossa irmã essa semana, uma semana atrás que a gente gravou, a irmã Sueli, ela falou que em certo momento ela estava gravando e às vezes achava que não estava falando para ninguém, né? E o que tem me mantido de pé são esses comentários de que vocês estão se sentindo bem. E bem faz ao próximo e faz a si mesmo, a gente está na jornada certa. Então, que assim seja sempre o seu 2025, repleto de luzes racionais, como as luzes que a Ludmila presenciou, repleto da proteção do mundo racional e do astral superior, como ela testemunhou, e com muitas provas para virar essa chave na sua vida, para que você tenha as certezas, né, que você realmente está na jornada certa, a tal ponto de que você se torne um rochedo inabalável, tão firme como as roças do Pão de Açúcar. Um abraço a todos. Salve o dia de hoje, dia 30 de dezembro. Até breve. Salve, salve.